Hey YouTube, Guilherme Farias aqui. Nesse vídeo a gente vai no mercado. Vamos no mercado fazer compras e na verdade a intenção de ir no mercado não é necessariamente por uma necessidade aqui do coach de ir no mercado. A gente está indo para mostrar para vocês uma coisa que é muito comum, que é a escolha errada dos alimentos. A gente sabe que hoje tem uma febre aí, né? Por mais que ainda as pessoas estejam cada vez mais gordas, tem uma febre aí que é a febre do fit, né? Então, bolachinha, fit, né? Não sei o que, fit, integral, só que algumas delas não são integrais. E a gente vai falar tudo nesse vídeo aqui, acompanha aí. Olha só, galera, o que acontece, né? Muitas pessoas fazem várias receitas fitness, né? E escolhas de alimentos que são mais saudáveis, digamos assim. Então hoje a gente tem as próprias barrinhas de proteína das várias marcas de suplemento. A gente tem cookie fit, a gente tem brownie fit, a gente tem várias coisas. Só que na boa parte das vezes que você faz uma receita dessa, é muito mais, digamos que preferível que você tivesse comido ali um pão com doce de leite. Seria melhor e às vezes menos calórico, sabe? Então assim, o medo do açúcar faz com que as pessoas optem por esses alimentos, né? Só que o que acontece é que esses alimentos às vezes eles têm uma maquiagem bonita, uma rotulagem bonita e na hora que você vai olhar os ingredientes não é exatamente aquilo. Então a gente vai no mercado ali, eu vou mostrar para vocês algumas comparações do que pode ser escolhido e tudo mais e principalmente vou mostrar o rótulo para vocês, o que vocês devem levar em consideração. Fechou? Segue aí! A gente está entrando na parte dos orgânicos aqui e eu vou mostrar para vocês o que tem de legal, de boas opções e o que não é tão interessante, tá? Cara, em geral essa marca aqui, a Jasmine, é uma marca que faz uns biscoitos, uns pães bem interessantes. Inclusive eu usava, quando eu usava pão sem glúten, né, o de hambúrguer, inclusive deles. Só que é uma das marcas bem caras, assim, um pão de hambúrguer, por exemplo, eu acho que é uns R$25, relativamente caro, tá? Aí o que eu preciso que vocês geralmente olhem sempre, ó. Aqui, ó. Quando a gente vai para o alimento, consegue dar um zoom ali na parte dos ingredientes? Mas a gente tem aqui, ó, cereais integrais, aí tem trigo, aveia, milho, arroz, depois farinha de trigo, olha só, farinha de trigo enriquecido com ferro e com ácido fólico. Farinha branca, tá? Presta atenção numa coisa. Quando o alimento diz, ó, integral, tá? Ele não era para ter essa farinha. Então é muito importante vocês entenderem isso, porque nos ingredientes, a ordem dos ingredientes é o primeiro está em maior quantidade, o segundo está em maior, só perde para o primeiro e assim a gente vai. Então é uma ordem decrescente. Do primeiro ao último a gente vai vendo quais que tem mais presentes no alimento para os que tem menos. Isso é extremamente importante, porque nesse caso, quando tu pega um biscoitinho, ó, integral, fechou. Só que o segundo ingrediente está dizendo que é farinha de trigo, farinha branca. Então não é 100% integral, reprovado. Ó, outra coisa que é importante a gente falar sobre o alimento, aqui está dizendo o seguinte, ó, a gente tem a porção, né, que está em 25 gramas, a porção, que está dizendo aqui que mais ou menos são 3 biscoitos. Você concorda comigo que alguém que come 3 biscoitos é muito fit, né? Ou muito magro, sei lá, ou não tem muita fome. Porque 3 biscoitinhos pequenininhos é difícil, tá? Geralmente a galera come mais. Então em 3 biscoitos tem 15 gramas de carboidrato, 15 gramas. 3 biscoitos é equivalente mais ou menos a um pão integral. Se você entender que essa caixinha aqui tem 75, a gente está falando aí de, digamos que, se você comer a caixinha toda, que não é muito grande, olha aqui pessoal, olha o tamanho da minha mão. Não é muito grande. Se você comer a caixinha toda, você está comendo mais de 60 gramas de carboidrato. 60 gramas de carboidrato, a gente está falando de mais ou menos aí uns 210, eu acho, 220 gramas de arroz branco. Pô, prefiro comer algo com mais volume. Então vocês precisam entender que as escolhas na nutrição, principalmente que você tenha saciedade e continuidade nos alimentos, né, digamos, no adesão no plano, você precisa ter uma dieta que tenha um volume para te satisfazer e você entender o que é saciação e saciedade. Você precisa entender a diferença, que é comer
e se sentir saciado no momento e comer e se sentir saciado até a próxima refeição. Fechou? Ah, esse aqui, ó, olha só, se liga, esse aqui a galera gosta. Galera gosta. Quem não gosta desse aqui? IoPro. Esse aqui, ó, pega aqui, ó, pega a tabelinha aqui, ó, nutricional. Então, em uma embalagem tem 25 de proteína e 13 de carboidrato, né? 14, na verdade, sendo 13 açúcar. E tem um pouquinho de gordura, 2,8. Bom, o que a gente tem como ingrediente aqui? Leite parcialmente desnatado, concentrado de proteico de leite, whey protein aqui, cacau. Então, uma refeição legal, dá para utilizar assim, ó, legal. Mas o que interessa aqui é o seguinte, as opções entre você beber isso e tomar talvez uma dose de whey e comer uma fruta, pô, prefiro, mas às vezes por um momento específico. Lembrem-se de uma coisa, se a gente tem várias opções para abrir a embalagem, cara, não é tão saudável quanto algo que é mais natural, obviamente, uma fruta, certo? Então assim, a gente precisa ter esse discernimento. Vamos continuar aqui. Agora eu vou dar uma orientação para vocês, ó, um iogurte desnatado, aquele mais amarguinho mesmo, né, o natural desnatado, de 2 ingredientes, um mamãozinho ou uma fruta da sua preferência e uma paçoquinha, fica top. Só que olha o detalhe aqui, isso aqui é uma marca chamada Guimarães, dá uma olhada aí, tá? Sabe o que chama atenção? Que às vezes você vê uma paçoca 0 açúcar, só que você vê no ingrediente maltodextrina, que é basicamente um carboidrato próximo ao açúcar ali, né? No sentido de absorção, né? Mais simples, vamos entender assim, mais simples, um carboidrato mais simples. Então o que acontece? Na Guimarães, a gente tem como primeiro ingrediente amendoim, que obviamente é uma paçoca de amendoim. O segundo, o carboidrato que eles geralmente usam aqui é a farinha de mandioca. Então quando eu vou, aqui só tem essa marca, né? Não, tem outra marca aqui, ó, vamos ver. 0 açúcar, mas daí quando a gente vai para os ingredientes, vamos dar uma olhada aqui. Ó, amendoim, maltodextrina. Então entre essas duas, né, entre essas duas aqui, ó, por exemplo, eu ainda prefiro a Guimarães. Por quê? Se você olhar até a consistência, você vai ver que a Guimarães ela esfarela mais rápido do que essa daqui, ó. Tem até uma corzinha diferente, justamente por isso. Maltodextrina, então não precisa ser 0 açúcar, você pode pegar uma com açúcar mesmo, não tem nenhum problema. Claro que é paçoca, galera, não é um problema, sabe? Mas a gente está tentando tomar melhores escolhas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, baita de uma refeição, iogurte, fruta e uma paçoquinha, fica top. Ó, já vou... Sai tu corta, editora. É claro. Já vou colocar 2 no carrinho aqui para garantir, né? Cara, uma curiosidade interessante, olha só. Eu lembrei aqui, eu olhei o azeite, tá? Não é exatamente sobre esse aqui, mas só para vocês entenderem. Tem um pessoal que usa azeite de oliva, achando que é mais saudável para fritar ali, grelhar um bife. Não é, sabe? Você pode usar a própria canola mesmo, que é mais eficiente, porque é feito para ser aquecido. Azeite de oliva é interessante que você use em saladas frias, sem passar pelo processo de aquecimento do azeite. Porque daí a gordura vai ficar... Primeiro que tu perde a qualidade do azeite, ele fica com um gosto estranho. Segundo, que o azeite de oliva, quando aquecido, ele muda a configuração. Então, entre pagar um azeite de oliva que é bem mais caro, né, a qualidade, e um canola que é mais barato, usa canola. Ó, aqui, ó, um arroz 7 grãos, né? Olha que interessante isso aqui. Não necessariamente a marca, mas os arrozes, daí tracou a língua, que tem aí 7 grãos, tem mais grãos, quinoa, aí vem o arroz, aí vem o que mais aqui? Quais são esses aqui? Cevada, centeio, trigo orgânico, quinoa preta, arroz vermelho, semente de linhaça. Tu percebe que o arroz ele ganha uma configuração, deixa eu ver, de gordura. A gordura não tanto, mas ele fica um pouco mais calórico, ele fica um pouco mais carboidratado. Então isso aqui é bom para prato específico para janta, né? Mas não acho interessante usar no dia a dia se você tem uma alimentação equilibrada com relação a grãos, cereais, etc. Tá? Fechou. Olha que legal isso aqui, ó. Nós temos 2 sorvetes em geral. Esse aqui é um sorvete 0 açúcar, 0 adição de açúcar, então iogurte grego, sabor artificial, aquela frescurada. E esse aqui é um tradicional da Nestlé de creme, tá? O que é mais engraçado? Esse aqui, R$29. Esse aqui, R$32. Esse aqui, 1,5 litro. Esse aqui, 1 litro. Então, olha só, a diferença desses sorvetes aqui é que um diz assim, ó, 0 açúcar, ele chama atenção. Para quem que é indicado isso aqui? Deixa eu até botar aqui dentro.
Para quem que é indicado? É indicado geralmente para quem tem algum problema relacionado à glicose, porque concorda comigo que se você não tem uma diabetes, se você não tem uma disfunção, 13 gramas de açúcar não vai ter nenhum problema? Porque ali, mesmo sendo zero açúcar, os dois, na tabela nutricional estava indicando 60 gramas de sorvete tinham 13 gramas de carboidrato. Os dois, igual. Então, olha que louco, vamos caminhando aí, vai acompanhando. Olha que louco. A gente tem aí uma distribuição igual nos macros, ou seja, o que tu vai colocar para dentro vai ser a mesma coisa, só que o que está mudando ali, basicamente, é que um tem açúcar e o outro não tem. Então, se você é um ser humano normal, você não precisa ficar com medo de açúcar. Eu acho que criou-se um terrorismo sobre o açúcar, que as pessoas elas fogem, né, durante, digamos assim, durante as receitas, durante as escolhas, mas elas acabam exagerando no açúcar de outra maneira. Então, assim, você pode ter uma alimentação com açúcar todos os dias, inclusive, não tem nenhum problema. Claro que eu acho que vale a pena evitar no sentido de melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar a letargia, sintomas de que você tem às vezes depois do almoço, aquela fadiga, mas não é em todos os momentos que você precisa fazer, ainda mais na escolha de um sorvete, que é um alimento que geralmente você não come todo santo dia, você deixa para um fim de semana, alguma coisa assim, entendeu? Então tem que fazer uma escolha mais consciente. Ó, eu tô até rindo aqui porque é muito engraçado, isso aqui, ó, isso aqui e o polvilhinho. A galera às vezes fala, não, mas é só rosquinha de polvilho, né? É só olha que tá aqui, flocos de arroz integral. Aí quando tu vai para análise da tabela nutricional, tu vê ali que 30 gramas, tá? O pacote aqui tem 100 gramas. Então digamos que praticamente um terço, né? 30 gramas tem 28 gramas de carboidrato. Vamos ser sinceros, você come isso aqui, demora quanto tempo para comer isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se você comer isso aqui na semana, você está colocando aí 90, 100 gramas de carboidrato. É basicamente, dependendo de uma pessoa, do meu tamanho, às vezes 200 e poucos gramas de carboidrato no dia, é praticamente a metade de carboidrato que eu como no dia, está em um pacotinho. Então, e aí, olha só, floco de arroz integral. Aí tu vai ver o primeiro ingrediente, açúcar. Depois açúcar orgânico, depois água, aí vem o arroz integral e o xarope de glicose, ou seja, isso aqui é na cara dura, assim, uma chamada para você dizer, pô, vou comer algo que é integral, então não caia, não é integral, na verdade o que você, só porque tem o arroz é integral, mas e o restante, né, não faz sentido, então extremamente calórico, pouco volumoso e quando você come, você vai aumentar a tendência de ter mais fome. Então, você vai querer comer mais. E facilmente você colocou 100 gramas de carboidrato para dentro. Olha só, agora aqui, ó, rosquinha de polvilho. Isso aqui uma aluna me mandou uma mensagem dizendo, ó, Guilherme, eu comi uma rosquinha de polvilho esses dias, dá, né? Daí eu fui falar para ela, cara, olha só, 30 gramas, tá? 30 gramas. Aqui é um pacote de 100 também, deixa eu ver, de 80, tá? Ela comeu 30, vamos combinar que isso aqui também tu come fácil, né? Pacotinho, olha aqui. Come fácil um pacotinho desse aqui. 30 gramas tem 15 gramas de carboidrato. Ou seja, um pacote desse aqui tem 45 mais ou menos. É quase que... Estamos falando de 200 gramas de arroz. Estamos falando de algumas boas frutas. Nós estamos falando... Olha só isso aqui que louco. Nós estamos falando de... vamos pegar o pacote todo, dá uns 60 gramas, dá uns 75 gramas de carboidrato. Isso aí é praticamente mais... Praticamente não, é mais de quilo de morango. Quilo de morango. Dificilmente você come 1 quilo de morango, né? Aí galera, sobre iogurte, né? Não é sobre a marca, mas é sobre você buscar isso aqui, ó. Aqui eles estão até evidenciando, ó, iogurte, 2 ingredientes, leite e fermento. Esse seria, não importa a marca, tá? Tô reforçando isso, poderia ser qualquer tipo de marca, mas essa é a melhor opção dentro dos iogurtes. É o mais limpo possível para você usar na sua dieta. Porque alguns iogurtes eles têm mais ingredientes, às vezes tem até mel, às vezes tem... frutinha junto, então aumenta a quantidade de calorias, carboidratos e consequentemente você perde um pouco em outras refeições que você poderia ter mais carbo, por exemplo, tá? Rapidez, se a galera gosta dessas tortilhas aqui, né? Quando diz que é integral, vamos ver se não tem farinha branca aqui, ó. Cadê os ingredientes? Farinha de trigo integral, primeiro ingrediente, ou seja, o que mais tem. Segundo, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha branca. Então, assim, não é de todo integral, de fato.
se a gente for pegar esse aqui, ó, Wikibold, viu que eles mudaram agora, eles não estão colocando 100% integral, eles estão colocando 100% nutrição. Não sei se vocês perceberam isso para quem usa Wikibold. Não sei qual BO que deu, mas vamos ver aqui, ó. Farinha de trigo integral, margarina, açúcar. É um pãozinho, né? Então assim, a gente olha e fala, putz, tu olha aparentemente vive integralmente e tal, mas tu tem aqui, ó, faz em casa aí, pega um pão francês, mete uma margarina, tá tudo bem, é a mesma coisa. Em tese, né? Em tese é a mesma coisa. E a quantidade de carboidrato, ó, 100 gramas tem 42 gramas de carboidrato. 50, teria que pesar, né? Teria que pesar para ver quanto que é uma tortilha, mas está dizendo aqui que mais ou menos uns 25 gramas de carboidrato, o que dá uns 2 a 3 pães, dependendo do pão que tu pega integral. Eu prefiro comer pão do que comer uma tortilha, mas é uma opção para alguns momentos do dia, de fato. Cara, esse pão aqui é um pão que eu gosto bastante de usar. Por quê? Porque ele é um pão da Wikibold, ele é um pão fininho, né? Mas tem um gostosão aqui que é top, olha só. Esse aqui, ó. Quem já usou aí, comenta aí pra mim. Mas olha o detalhe, muito importante. Como ele é um pão mais grosso, a gente vê, olha só, a gente vê que a tabela nutricional dos pães, ela se baseia em quê? Em 50 gramas. Só que se você for olhar, às vezes uma fatia daquele ali é 50 gramas. Então as pessoas olham, o que elas olham? Eles olham assim, ó, 50 gramas, 2 fatias. E o que elas falam? Botam 2 fatias. Só que se tu pesar o pão, claro, não tem necessidade, mas se tu pesar o pão, tu vai ver que alguns pães têm essa característica. Eles usam uma tabela e tu te baseia como se fosse ali, mas eles deixam ali escrito do lado. Ah, 50 gramas é igual a meia fatia, 1,5, alguma coisa assim. Então você tem que ter cuidado. Esse dia eu estava mostrando para uma aluna sobre pão de hambúrguer. Eu falei, come um pão lá da Vital, que era 50 gramas. E ela pegou outra marca e aí nessa outra era metade de um pão de hambúrguer. Quem come metade de um pão de hambúrguer? A pessoa come a parte de cima e a parte de baixo, certo? Então assim, tem que ter atenção nisso, senão depois você está aumentando as calorias, os carboidratos da sua dieta e de alguma forma isso acaba influenciando no seu resultado. Olha só, amendoinzinho japonês. Isso aqui às vezes a pessoa coloca como degustação, né, em algum momento assim, mas é bom. Quem gosta de amendoim, curte. Mas, cara, é um perigo, porque olha só, vamos ver a tabela nutricional. 25 gramas, 9 gramas de carbo, né, 10 gramas de carbo, 7 de gordura, 7, 8 de gordura. A gente está falando de uns 128 calorias aqui, tá? Mas olha só, essa embalagem tem 145 gramas. E a tabela nutricional está falando de 25. Ou seja, se a gente multiplicar, vamos pegar rapidinho aqui para fazer o cálculo aqui, ó. 800 calorias. 800 calorias. Isso aqui é uma refeição onde você coloca 200 gramas de iogurte, você coloca 20 de aveia, 20 de granola, você coloca 25 de pasta de amendoim, você coloca 45 de whey, você coloca uma banana. Isso tudo não dá 700, aqui tem 800 calorias. Por isso que eu digo, o volume, às vezes a pessoa diz assim, eu como pouco, mas não é questão de comer pouco. Você tem que comer muito, mas é muito de qualidade. Galera, isso aqui é uma coisa que vocês devem ter na dieta, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vocês podem comer 3 vezes por semana. Não tem nem vergonha na cara. Esse corredor aqui tem que passar longe, né? Esse aqui é o verdadeiro satanás na volta do cara. Vamos passar rapidinho aqui, Chocolate, ó, interessante pra vocês, não precisa buscar, às vezes a galera busca um chocolate sem açúcar, não precisa, tá? Se você buscar chocolate 70 para cima, 70% cacau para cima, é interessante por questão de antioxidante. Então, assim, inclusive dá para colocar na dieta. Vou deixar até aqui o cardzinho do cookie do pai, que você pode estar assistindo o vídeo aí, ó, que eu preparei um cookie top com 15 gramas de chocolate, você pode ter na sua dieta isso aí. Eu escolheria esse aqui, ó, Dark 70 nibs de cacau. Acho que é o mais interessante. Alguns têm castanha e aumenta um pouco as calorias, né? Então, basicamente isso. Galera do YouTube, foi mais um vídeo aí falando um pouco dos alimentos. Você pode deixar seu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o likezinho para ajudar a gente. Seguinte, coloca aqui embaixo para mim qual alimento tu acha que ficou faltando. Qual alimento tu gostaria que eu fizesse uma análise, porque talvez nos próximos vídeos a gente dá uma olhadinha nisso e analisa para vocês, tá bom? Vambora, valeu!